E daí, pessoal, dando continuidade, tá? Como nós estávamos falando no planejamento de enfermagem, certo? Então, aqui o planejamento de enfermagem é a terceira etapa, tá? Nós já coletamos os dados do paciente, nós já recebemos o paciente com o diagnóstico médico ou o diagnóstico da doença, e agora nós vamos, e já fizemos, né, todo o diagnóstico com relação aos problemas que nós observamos com relação à doença que o paciente tem, e agora nós vamos planejar, tá? Então, o planejamento é a determinação dos resultados que se espera alcançar e das ações ou intervenções que serão realizadas face às respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença identificadas na etapa de diagnóstico de enfermagem. Então, lá na etapa de diagnóstico foi que a gente viu que o paciente estava sobrepeso, tá? Estava obeso, está acima do peso. Então, a gente vai fazer uma orientação aqui no plano de enfermagem, que é esse paciente realizar caminhadas matinais, que é esse paciente ver a questão da alimentação, porque a gente tem um déficit nutricional, tá? É o paciente ser acompanhado por um psicólogo, por um assistente social, para ver esses problemas que ele tem dentro da família, certo? Então, entra aqui como plano de enfermagem. Por quê? Porque nós já vimos que há um problema. E há vários problemas que o paciente estão fazendo com que o paciente não melhore o seu quadro, não melhore a hipertensão, tá? Estão fazendo com que o paciente sempre fique aí com um pico hipertensivo lá em cima, ok? Então, aqui nós vamos planejar, nós vamos orientar o paciente, nós vamos orientar a família desse paciente, e daí damos início ao planejamento de enfermagem, tá? Depois do planejamento de enfermagem, nós vamos para a quarta etapa, que é a implementação, que é a realização das ações ou intervenções determinadas na etapa de planejamento de enfermagem. Então, aqui na implementação, é quando o paciente, ele vai realizar a caminhada, ele vai cuidar da alimentação, ele vai passar pelo psicólogo, ele vai ser visitado pelo assistente social, tá? E daí vai fazer tudo que a gente orientou enquanto enfermagem, tudo que a gente orientou lá no planejamento de enfermagem, ok? E daí nós vamos para a quinta etapa da SAI, que é a avaliação. Nessa avaliação de enfermagem, tá? Nós vamos ver o resultado do planejamento, certo? É quando o paciente ele volta para nós com um mês depois, com 15 dias depois, com 2 meses depois, o tempo que a gente orientou, tá? E daí a gente vai ver se o resultado está satisfatório, se o paciente está diminuindo aí o seu pico hipertensivo ou não, ok? Então, a avaliação de enfermagem é um processo deliberado, sistemático e contínuo de verificação de mudanças nas respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde-doença, para determinar se as ações ou intervenções de enfermagem alcançaram o resultado esperado, tá? E de verificação da necessidade de mudanças ou adaptações nas etapas do processo de enfermagem, ok? Então, se aqui, quando o paciente voltou para nós, e a gente vai avaliar se tudo está satisfatório, tá? Se a gente conseguiu os resultados, né? Se o paciente perdeu algum peso, se o paciente melhorou, né, a questão nutricional, se o paciente melhorou, né, o pico hipertensivo aí, se ele baixou mais, está tudo mais controlado, a família está ajudando, a família está interagindo, então é porque nós conseguimos, tá? Então vamos dar seguimento ao plano de enfermagem. Podemos incrementar mais outras coisas, outras ações, tá? Mas deu certo. Caso a gente veja que o paciente continua da mesma maneira, então a gente vai agora ver outras formas, outras ações. Vai colocar aí outros planos, porque os que a gente colocou, a gente não teve nenhuma meta alcançada,
Então, vamos reformular o plano de enfermagem, ok? Para que, quando o paciente retorne para nós, nós tenhamos um resultado satisfatório, ok? Então, vejam que o planejamento da enfermagem não é uma coisa fechada, tá? Por quê? Porque a gente precisa também da participação do paciente dentro do processo, dentro da sistematização. Tá? Então, o paciente, ele tem que aderir ao plano de enfermagem, assim como muitas vezes a família, se necessário, tem que aderir ao plano de enfermagem para que a gente obtenha aí um bom resultado. E daí nós temos o artigo 3, onde ele diz que o processo de enfermagem deve ser baseado num suporte teórico que oriente a coleta de dados, o estabelecimento de diagnóstico de enfermagem e o planejamento das ações ou intervenções de enfermagem, e que forneça a base para a avaliação dos resultados de enfermagem alcançados. Tá, pessoal? Primeiro, nós vamos seguir um prontuário, tá? Principalmente para a questão da coleta de dados. Tá? A gente sempre tem aquele roteiro, que é o prontuário, e a gente sempre tem que trabalhar com prontuário, que é o nosso respaldo profissional. Tá? E também nós temos suportes teóricos, que são livros que trabalham sobre a sistematização da enfermagem, como, por exemplo, o livro de Nanda, o livro de Wanda Horta, onde eles trabalham, vocês vão trabalhar aí com Nanda, né, quando vocês estiverem pagando a disciplina de bases, tá? E muitas vezes nas disciplinas específicas, como eu já falei, saúde da mulher, criança, adulto, vocês irão muitas vezes recorrer a essas teorias para que vocês se familiarizem e trabalhem dentro dessa teoria, tá? Dentro do processo de enfermagem, que é a SAI. E daí nós temos o artigo 4º, que ele fala que ao enfermeiro, observadas as disposições da Lei 7498, de 25 de junho de 86, e do Decreto 94.406, de 8 de junho de 87, que a regula, incumbe a liderança na execução e avaliação do processo de enfermagem, de modo a alcançar os resultados de enfermagem esperados, cabendo-lhe privativamente o diagnóstico de enfermagem acerca das respostas da pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo de saúde e doença, bem como a prescrição das ações ou intervenções de enfermagem a serem realizadas face a essas respostas. Então, veja, pessoal, aqui no artigo 4º, ele frisa, tá, que dentro da sistematização da assistência de enfermagem, dentro da SAI, nós, enquanto enfermeiros, nós temos que trabalhar o diagnóstico de enfermagem, certo? Porque é a partir do diagnóstico de enfermagem onde nós iremos trabalhar a prescrição da assistência de enfermagem. E a prescrição da assistência de enfermagem, assim como a gente aprendeu lá na Lei 7498 de 86, ela é uma atividade privativa do enfermeiro. Então, veja bem, na consulta de enfermagem, a consulta de enfermagem ela pode ser dividida em prescrição da assistência de enfermagem, que é quando a gente vai trabalhar a SAI, e que é uma atividade privativa do enfermeiro. Também nós podemos, dentro da consulta de enfermagem, trabalhar a prescrição dos medicamentos. Que essa prescrição dos medicamentos, ela não é uma atividade privativa do enfermeiro. Ela é uma atividade do enfermeiro como integrante da equipe de saúde. Por quê? Porque para o enfermeiro prescrever, nós já falamos isso na resolução 564, iremos falar isso na nossa próxima aula de consulta e prescrição de enfermagem, tá? Então, para prescrever os medicamentos, o enfermeiro precisa que no município em que ele trabalhe, tenha uma portaria permitindo que ele prescreva os medicamentos
que são distribuídos na atenção básica dos programas que ele realiza. Consulta pré-natal, puericultura, planejamento familiar, tá? Então, veja que, infelizmente, alguns enfermeiros, eles estão utilizando a consulta de enfermagem apenas para prescrição dos medicamentos, tá? Mas, para a consulta ser completa, ela tem que existir a prescrição da assistência de enfermagem, onde o enfermeiro ele vai trabalhar a SAI, certo? Por isso, quando vocês adentrarem no campo, né, no serviço de vocês, no trabalho, no mercado profissional, trabalhem a SAI, tá? Dentro da consulta de vocês. Artigo 5º. O técnico de enfermagem e o auxiliar de enfermagem, em conformidade com a Lei 7498 de 86 e com o Decreto 94.406 de 87, participam na execução do processo de enfermagem, naquilo que lhes couber, sob a supervisão e orientação do enfermeiro. Tá? Então, por exemplo, lá no diagnóstico de enfermagem, nós observamos que o paciente, né, tem determinado ferimento, e daí esse ferimento ele precisa ser feito curativo diariamente, ou 2 em 2 dias, tá? Como tiver, como for o diagnóstico de enfermagem. E daí, o técnico e o auxiliar de enfermagem, eles podem realizar, tá, na execução, nas intervenções, tá, sempre com orientação e supervisão do enfermeiro, certo? Então, a gente já viu que, dentro da Lei 74/98, o enfermeiro e o técnico de enfermagem, para realizarem suas atividades, têm que serem supervisionados pelo enfermeiro, tá? Então, nas intervenções, que são as ações, realmente, onde o técnico auxiliar vão lá fazer esse curativo, eles vão com supervisão e orientação do enfermeiro, né, e trazem as informações para o enfermeiro. Artigo 6º. A execução do processo de enfermagem deve ser registrada formalmente, envolvendo um resumo dos dados coletados sobre a pessoa, família ou coletividade humana em um dado momento do processo saúde e doença, os diagnósticos de enfermagem acerca das respostas da pessoa, família ou coletividade humana, e em um dado momento do processo saúde e doença, as ações ou intervenções deixa eu ver aqui o que ela fala. Dalila, é porque é aquela questão, né? Quando a gente adentra no serviço, tá? Quando nós somos novos em qualquer serviço, então irá existir aquelas pessoas mais experientes naquele serviço, né? Que assim, elas podem nos ensinar, certo? Que aí seria o caso, né, como você está falando aí, né, de que tem técnicos e auxiliares de enfermagem com tanta experiência que daí eles podem ensinar, né, o enfermeiro, certo? Mas veja que dentro da equipe, tá, e é por isso que às vezes há alguns conflitos dentro da nossa categoria, tá, que é função do enfermeiro supervisionar a equipe de enfermagem, certo? Isso não impede que, quando ele trabalha dentro de uma equipe, onde ele tem um técnico e um auxiliar de enfermagem, que são experientes, e ele está chegando no serviço agora, isso não impede que ele possa aprender, né? Isso vai também da questão da humildade, do bom senso, né? Isso aí já vem de cada um, é uma virtude de cada um, né? Como a gente viu as virtudes éticas, tá? Isso não impede que ele possa, como supervisor da equipe, aprender com o técnico e auxiliar de enfermagem, porque eles têm experiência, tá?
porque eles já estão naquele serviço. Certo? Isso todos irão ganhar. Tá? Mas veja que essa supervisão ela tem que acontecer. Tá? Porque a gente já viu que dentro das infrações, se um da equipe, seja um técnico, seja um auxiliar que cometa uma infração, o enfermeiro ele vai responder também por esta infração. Em menor grau de culpabilidade, sim, tá? Porque não foi ele que fez a lesão, né, que ocasionou a lesão, mas ele é o supervisor da equipe, certo? Então, as hierarquias, elas devem ser respeitadas, né, e, assim, a gente sabe da questão da experiência, né, experiência, ela é experiência, né, e é fundamental e é necessária realmente para qualquer serviço, tá? Mas aí vem a questão, né, do enfermeiro ser supervisor e também do enfermeiro poder aprender com o técnico e o auxiliar de enfermagem que detém aí essa prática, né? Ótima colocação, Dalila. Outra coisa que tem que ser registrada aí no prontuário do paciente são as ações ou intervenções de enfermagem realizadas face ao diagnóstico de enfermagem identificados e os resultados alcançados como consequência das ações ou intervenções de enfermagem realizadas. Então, veja, pessoal, quando a gente está na consulta de enfermagem, que a gente está trabalhando a SAI, as 5 etapas da SAI, as etapas elas têm que ser descritas no prontuário do paciente. Tá? Então, a coleta de dados ela vai estar lá, o diagnóstico de enfermagem vai estar lá, o que a gente orientou como plano de enfermagem para o paciente realizar vai estar lá, para que quando ele retorne e a gente faça a avaliação, que são os resultados alcançados, a gente saiba o que foi que a gente orientou para aquele paciente. E saiba avaliar o que ele conseguiu fazer e o que ele não conseguiu fazer. O que melhorou do paciente e o que não melhorou do paciente, né? Que como a gente falou no início, fica muito difícil, né, a gente saber o que é que a gente informou de um paciente para ele vir daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, uma grande demanda que nós temos. Então, aí a importância do registro, certo? E daí nós temos o artigo 7º para a gente encerrar, tá? Que compete ao Conselho Federal de Enfermagem, aos conselhos regionais, no ato que lhes couber, promover as condições entre as quais firmar convênios ou estabelecer parcerias para o cumprimento desta resolução. Ou seja, todas as instituições de saúde, elas têm que saber que o enfermeiro, ele deve trabalhar com a SAI, tá? Que é um direito do profissional de enfermagem, assim como é um dever do profissional de enfermagem trabalhar o processo de enfermagem, que é a SAI, Sistematização da Assistência de Enfermagem, tá? Cabe ao Corém e o COFEM estar informando isso às instituições, que elas já devem saber. Mas é sempre bom a gente estar reforçando esse nosso direito e esse nosso dever. Certo, pessoal? Então, veja que os slides e eu irei postar lá no Canvas, né? A resolução na íntegra também irei postar lá no Canvas e a aula de hoje, tá bom? Segunda-feira a gente se encontra aí na nossa última aula de consulta e prescrição de enfermagem. E lembrem-se que eu vou estar colocando a aulinha extra de empreendedorismo, que é uma aula com a enfermeira, né, Ana Paula, que é a presidenta do Corém Ceará, onde ela vai falar a questão do crescimento da enfermagem dentro do empreendedorismo, certo?